Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Nós todos reunidos, com muita alegria, com muito amor. Então, para iniciar, vamos unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas. E vamos pedindo a eles, como sempre, que a espiritualidade maior, que faz toda a proteção da nossa querida casa, dos nossos lares, estejam presentes para nos trazer na noite de hoje a palavra de ânimo, de fé, de energia, para que a gente possa trilhar esses caminhos que às vezes nos parecem tão sombrios, mas que nós tenhamos a clareza, a luz e nos impulsionando sempre para frente, com a divina proteção do nosso Mestre amado. E assim, vamos mentalizando a nossa casa Amor em Gotas, a sua sala de evangelho, sala de passe, a nossa câmara de passe. Vamos nos unindo realmente neste elo de amor, de luz, para que possamos também receber nos nossos lares todo o lenitivo necessário, seja ele do físico ou do espírito, que nós tenhamos também todo o equilíbrio necessário para passarmos por essas vicissitudes da vida. E assim, agradecidos que somos por mais este encontro, nós vamos fazendo a prece que Jesus nos deixou há 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que deveremos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não pôr a candeia debaixo do alqueire. E ele diz assim: nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17. Então, dentro desse capítulo, né, ele vai explicando aqui que, na verdade, Jesus disse que ninguém põe uma luz, né, debaixo do alqueire. Alqueire aí, no caso, é um vaso, uma vasilha. Ninguém põe uma luz sequer que ilumine o ambiente debaixo de uma vasilha, porque aí ela não vai iluminar. Ao contrário, a gente deve colocá-la sempre sobre um candeeiro, num lugar, ou num candeeiro ou num lugar alto, para que essa luz se espalhe, se propague. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos, no caminhar desse evangelho, né, desse item, ele diz assim: mas se o próprio Jesus disse que a gente não deve pôr a luz debaixo, né, do alqueire, por que Jesus falava por parábolas e nem todos entendiam? As parábolas eram histórias, mas ele estava sempre com a mensagem meio embutida, não era tão clara. E eles falavam, mas se Jesus disse isso, por que ele falava por parábolas? Nem todos entendiam. Até hoje, muitas vezes, a gente tem que ler bem, estudar bem,
para fazer essas explicações, não é mesmo? Nós mesmos, às vezes, temos essa dificuldade. E Jesus responde, né? E depois, através das lições do Evangelho, a espiritualidade vai nos trazendo. Que na época de Jesus, ele não poderia contar tudo o que sabia, tudo o que viria. Causaria pânico. Mesmo que fossem coisas boas, as pessoas não entenderiam. Quando eu falo as pessoas, vamos dizer nós mesmos, né? Que vivemos com certeza naquela época. Será que a gente entenderia o que ele queria dizer? Quando ele dizia, na verdade, né, meu reino não é deste mundo, a gente entendia que mundo é esse, se não é desse, mas de que mundo ele está falando? Hoje, com a explicação do Evangelho através dos Espíritos, né, e que foi codificada por Kardec, olha quanto ensinamento a gente já consegue ter. Olha quanto essa luz nos fez, na verdade, abrir os olhos, abrir a nossa mente para que a gente entendesse. Então, vamos lá, quando ele diz, né, que ele falava por parábolas, porque muitas coisas não poderia explicar, o povo não entenderia. Hoje, a gente já consegue entender, mas nem sempre nós estamos conseguindo assimilar. Assimilar com clareza, com fé, com o discernimento de, na verdade, entender o que é que Jesus queria. Então, quando a gente caminha pelo Evangelho, por essas lições, e principalmente pelas obras de Kardec, nós vamos ver que a espiritualidade nos trouxe todas as explicações necessárias para a nossa caminhada. Então, no próprio Evangelho, aqui, capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, mundos superiores, mundos inferiores, que a gente muitas vezes já falamos aqui. Mundos superiores já passamos, né? Pelo primitivo, estamos no nosso querido mundo de provas e expiações, e, graças a Deus, fazendo essa transição tão almejada para o planeta de regeneração. Então, é aí que eu queria detalhar um pouquinho hoje, colocar essa candeia debaixo do alqueire. Veja, muitas vezes, nas nossas atitudes, nas nossas falas, e até mesmo nos nossos pensamentos, nós estamos colocando a candeia debaixo do alqueire. E nós já temos esse conhecimento, mas às vezes não aplicamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se nós estamos passando, e a própria doutrina nos traz isso como esclarecimento, estamos passando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, quem disse que a gente ia passar de uma maneira tranquila? Quem disse que toda transição é como se a gente estivesse navegando, né, num navio turístico? Quem falou isso? Ninguém disse isso, ao contrário. Na nossa vida diária, nos nossos progressos, né, seja na vida material, seja na vida espiritual, quantas batalhas a gente tem que vencer? Quantas lutas a gente tem que vencer para a gente colher os frutos? Assim é também nessa transição planetária. Então, a própria doutrina, principalmente no livro da Gênesis, né, no último de Kardec, lá está escrito mais claro do que nunca, que a gente passaria, sim, por essa transição, já está marcado, já está documentado. Só que, para haver essa transição, melhoria do nosso planeta, a gente, nós, seres humanos, né, que respiramos, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, toda essa população terráquea, ela tem que melhorar. E por que ela tem que se melhorar? Porque nós mesmos construímos o que estamos passando. Porque agora nós estamos até numa, numa passagem já vitoriosa, entendemos o que é certo,
errado, muitas vezes ficamos, né, caindo no erro. Mas se a gente olhar para trás, um século atrás, 2 séculos atrás, quantas maldades havia no planeta? Quantas guerras foram feitas, até em nome de Deus? Nos próprios séculos, né? Final do século XX, guerras ainda, invasões de terras, ou seja, o ser humano ainda procurando vencer o outro irmão na base da força e do poder. Que ser humano é esse? Nós, os homens. Felizes aqueles que já têm a luz diante de si. E a doutrina é a nossa grande luz. Que maravilha a gente pode ter. Nós pertencemos, acreditamos e confiamos nessa doutrina maravilhosa. Ah, mas nós temos problemas, né? Temos muitas dificuldades. Sim, todos nós temos. Quem não as tem? Quem não as tem não estaria aqui nesse planeta. Já não precisava passar pela prova de fogo. Nós estamos sempre sim, né? Passando pela prova de fogo. E temos que dar o nosso testemunho de fé, testemunho de entendimento. Então, veja, quantas situações graves o ser humano já passou. A gente agora não tem mais tempo, né? Mas quantas vidas a gente já teve, já vencemos tantas batalhas, e hoje, graças a Deus, a gente tem o véu, né? Da, da não memória, né? E aquele véu que, na verdade, fecha o que a gente não passou, e a gente não quer nem ver o que a gente também não foi tão bonzinho assim, não é mesmo? Então, se nós temos os nossos débitos passados, nós vamos ter que saudar. E não é como punição. Não é punição, é ação e reação. E nós sabemos disso. Né? A própria lei da física nos diz isso. Ação e reação. Tudo aquilo que a gente provoca, a gente vai ter de volta. Mas Papai do Céu é maravilhoso. Quem disse que devolve, porque não é ele que dá, né? Nós que temos que ter essa reação, até como uma lei mesmo necessária. Mas quem disse que ele devolve na mesma moeda? Quantas vezes, por intermédio de intercessão de amigos espirituais, ou mais ainda, quantas vezes, pela nossa mudança interior, pela nossa ascensão espiritual, pela nossa melhoria de atitudes, de ações, de pensamentos, nós vamos colocando para fora, em prol do nosso próximo, coisas boas, e é aí que a espiritualidade intercede. Na hora de nos enviar, vamos supor, a cartinha, né, da reencarnação que vamos terminar, alguém intercede pela gente. A própria espiritualidade, né, faz aquele check-list, diz, bom, ela merecia isso, mas olha, está fazendo tanto bem, melhorou, está sendo uma pessoa melhor, conseguiu abaixar o orgulho, o egoísmo, não está prejudicando ninguém. Então, podemos amenizar essa reação. Não pode ser retirada. Nunca ela é retirada, porque seria contrária à lei da natureza. Ela tem que ter uma reação diante daquela ação que a gente provocou. Mas ela pode sim ser amenizada. E quantas vezes ela é amenizada? Por isso que muita gente diz às vezes: ah, mas se eu errei no passado, agora eu vou ter que pagar, né? Vou ter que saldar o débito, então eu não vou melhorar. Não, falta conhecimento. É aí que entra o estudo. Por isso que o próprio Jesus disse, né? Amai-vos e instruí-vos. Gente, se a gente lesse, toda hora a gente lê o Evangelho, não é mesmo? Cada dia que a gente lê a lição, a gente descobre uma coisa nova. Não é assim? Ou a gente entende de uma maneira diferente. Quando a gente pega as obras de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, e principalmente
A Gênese, que foi o último livro que ele deixou, para não falar das revistas espíritas que depois ele escreveu e que tem muita coisa interessante, né? Que a gente, até falando dessas predições futuras, o próprio Kardec nos trouxe isso, lá em 1868, 67, 68, gente. Mais de um século e meio atrás, já dizendo e prevendo tudo isso. E nós hoje aqui, então, é claro, temos a dor, temos a perda, temos a dificuldade dentro da nossa casa, a doença. Quem não sofre? Todos sofremos. Mas o que eu mais queria deixar é que a gente já tem condições de entender por que estamos passando por isso, mas que a gente não perca a fé, porque é uma transição. É uma transição, e essa transição, até daquele que partiu, não quer dizer que não retorna mais. A população terráquea é uma só, tanto aqui quanto no plano espiritual. Nós estamos sendo trabalhados para isso. Mas a nossa atitude de hoje vai imperar no nosso amanhã. O que nós fizemos no passado já está feito. A ação já foi praticada. A reação a gente já vai ter, não é mesmo? Mas o que nós estamos fazendo agora, não é no futuro, é agora, agora, vai nos dar o caminho do futuro. E é aí que entra o quê? As nossas defesas, não é mesmo? A oração, a fé. Eu fui buscar até, a gente estava falando da nossa casa, né? Que nós vamos, quer dizer, na verdade já comemoramos aí os 23 anos, mas o Zé Vicente vai fazer aí uma comemoração. No livro de autodefesa do seu Stamatis, né? Ele tanto passava isso para a gente. Então, no livro de autodefesa, ele dizia assim: olha quanta coisa a gente tem como armas no sentido de nos defender. E quais são, né, essas armas que a gente pode se defender com o plano espiritual? Porque existe o plano espiritual menos iluminado, vamos chamar assim. Nós fazemos essa sintonia, não vamos esquecer que a sintonia é nossa. Mas ele diz, em primeiro lugar, a fé é crer, mas crer realmente com firmeza de que nunca estamos sozinhos, de que o Pai sempre nos ampara, por pior que seja a situação. Então, que a gente deve sempre elevar o nosso pensamento e pedir a ajuda, pedir a proteção, na certeza de que há alguém do lado. Eu me lembro sempre que ele dava o exemplo, dizendo assim: toda mãe, né, quando o filho já fica mocinho, a filha, saem sozinhos, não é mesmo? Vão passear à noite, na balada, e a gente fica com o coração na mão. Ai, que não aconteça nada, que proteção. Ele fala, então, você vai estar do lado, ajudando? Não, não vou estar do lado. Então, quem vai estar do lado? É Papai do Céu. Então, faça a prece a Ele, pedindo que ele cuide do seu filho. Nós temos que fazer uma ponte, porque nós não vamos estar do lado, não é mesmo? Então, façamos isso com fé. A outra, a segunda, oração. Exatamente, essa oração. Essa oração, pedi e obtereis. Não dá para pedir o absurdo, mas dá para pedir aquilo que é lógico, aquilo que é claro. Pai do céu, olha pela minha filha, oriente o meu filho, com fé, nós vamos fazendo ponte, nós vamos fazendo a sintonia com a espiritualidade, né? Assim como a Regina falou agora, eu queria dar tanto um abraço na minha filha. Então, quantos abraços às vezes a gente dá e nem valoriza, né? E agora o abraço está faltando. Mas a gente pode dar um abraço mental, espiritual, e preparando esse verdadeiro abraço para quando a gente puder abraçar, olha quanta energia boa. Esse abraço vai ser diferente, com certeza, não é mesmo? Porque tudo aquilo que a gente não tem, infelizmente, a gente ainda é assim, né? Quando a gente não tem, aí que a gente dá valor. Quando a gente tem, a gente esbanja, gasta. Por que que a gente tem que perder para depois ter? Que nem a água, né?
Esbanja, gasta, vai chegar a hora que a gente não vai ter, e aí? Então, veja, tudo bate com essa transição. É no setor ecológico, né? De cuidar do nosso meio ambiente, é no setor familiar, cuidar dos nossos queridos, e não esquecer que os nossos queridos que habitam, né, o mesmo lar, graças a Deus, hoje são os nossos queridos. Talvez estamos saudando dívidas do passado. E que bom Nossa, que, esse negócio é muito ruim, éramos sabe? inimigos, hoje Muito somos forte. amigos. Pelo menos pelo amor, a gente está tentando acalmar, né? Aquele sentimento ruim. Só o amor é capaz de cobrir multidões de pecados. Só o amor. Aquela criancinha que a gente pega no colo, olha com tanto carinho, ainda bem que a gente não sabe quem é, né? Mas para nós é aquele espírito querido chegando. Se o Papai do Céu nos mostrasse tudo, a gente não aguentaria. Então, olha só como ele coloca essa luz no seu tempo. Ele vai tirando a venda pouco a pouco. Nós, como médiums, vamos sendo mais sensíveis, vamos percebendo, às vezes, com quem a gente se dá melhor, com quem a gente mal conversa muito, mas a gente tem aquela afinidade, né? Aquele carinho. Porque, é claro, então já fomos conhecidos, já nos demos bem, por isso que a nossa sintonia funciona melhor. Mas que bom que hoje a gente está aqui reunidos, graças à internet, que também isso faz parte desse futuro, né? Como foi pelo Chico, que a gente com certeza espalharia a doutrina através das multimídias. Aí, gente, e olha quanta gente recebendo o evangelho, a ajuda espiritual, não importa em que lugar do mundo está, a internet está fazendo isso por nós, não é mesmo? Espalhando. Eu vou seguir aqui as defesas do seu Stamatis. O autopasse, para quem fez curso, né? O próprio autopasse, aquele banho de energia que nós mesmos nos damos. Será que a gente está dando mesmo? Será que a gente está fazendo? Olha que imunização para os dias de hoje, né? A defesa das doenças do Covid, que também não é nenhuma novidade, gente. Se a gente ler na Gênese, a gente vai ver que tudo isso já estava muito previsto. Mas a gente não acreditava, né? Ou então você não dá muito bola porque você não está vivendo a situação. E outra coisa interessante, que depois o Chico nos trouxe até em alguns outros livros, que nós estamos no ápice, vamos chamar, da transição. No ápice. Daqui para frente vai começar a melhorar mais ainda, porque a tendência é virar, né? A transição vai melhorar. E no o ápice da transição, Chico nos revela que quando houvessem muitos suicídios de jovens e crianças, nós estaríamos no ápice da transição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há um número excessivo de suicídios de jovens e crianças neste instante. Então, nós podemos dizer que realmente nós chegamos no cume e agora a tendência vai ser o quê? Começar a voltar, acalmar, melhorar, mas para algo melhor, para essa transição melhorar. Espíritos mais iluminados chegando no nosso planeta, não são perfeitos, mas já trazem na sua índole, né? Aquele amor, aquela necessidade de viver em sociedade, mas com mais justiça, com mais equilíbrio, sem violência. Lógico que sempre vai ter o mal, mas o bem vai imperar, não o mal. E hoje nós podemos dizer que, infelizmente, no nosso planeta o mal ainda impera. Porque mesmo todo mundo querendo se unir para uma vacina, os poderes ainda brigam
Quem é que vai conseguir colocar? Pelo poder, pelo dinheiro. E nós temos que fugir disso. Na verdade, não é mesmo? A sociedade tem que se unir em prol de todos, não importa de onde, né? Outra coisa também, ordens mentais, Seixamart sempre falava, generalmente, está aqui o nosso poder. A nossa mente é um general. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente projeta, tudo aquilo que a gente emite, é uma ordem. Então, uma ordem também para a nossa mente é com o nosso corpo físico, as nossas células, elas vibram, elas têm energia e elas vão vibrar de acordo com a ordem que a gente der. Então, nesses tempos, principalmente, né, as nossas ordens mentais é que nosso corpo esteja firme, vigoroso, sadio. Se estamos com alguma doença, células que vocês se transformem, que recebam essa energia boa, porque na verdade é um turbilhão, né, dentro do nosso corpo. O nosso sangue não para, ele vai passando e vai fazendo também a limpeza necessária. Então, a nossa mente é o nosso general, não vamos esquecer disso. Respiração, né? Fluidificação da água. Todos nós temos o nosso copo d'água, a nossa garrafa aí do lado, ó. Vamos fluidificar a nossa água, pedindo quando a gente faz o evangelho, é isso mesmo, Alberto, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, que a espiritualidade coloque na água o remédio necessário a nós todos. Essa é a nossa fé e essa é a nossa parte de trabalho, gente, porque não é só pedir, né? É muito fácil só ficar pedindo. Pede, ou então liga para o outro e fala, ah, você reza para mim? Peraí, eu posso rezar, mas você também, não é mesmo? Quando a gente vai lá no centro e põe o papelzinho do nome da pessoa que a gente quer, lógico que a espiritualidade vai saber. Mas e nós? Nós também demos a nossa cota? Porque tudo tem um preço, gente. Tudo tem um preço. É como se a gente estivesse pagando, né? Entre aspas. Vamos dar de si por aquela pessoa. E a espiritualidade também vai atuar. É como o passista. Ele vai receber e vai dar de si para o próximo. Se ele não quiser dar, aí o problema é dele, não é mesmo? Se ele estiver lá pensando em outra coisa, então aí ele está arrumando um débito, mas a espiritualidade não vai deixar aquela pessoa que sentou na frente dele sem o recurso necessário. Mas se os dois se unirem, ele vai sair de lá muito melhor. Então, vejam, quantas coisas a gente conhece de poderes nossos, né? Não somos nenhum guru, nada disso, somos pessoas normais que vamos usar a nossa prece, a nossa fé, a nossa mente, os nossos conhecimentos, como fluidificar a água, nada místico, nada com ritual, não precisa de nada disso, mas é simplesmente como Jesus disse, né? Amai-vos e instruí-vos, e na verdade dar de graça o que de graça recebemos. Veja, a gente recebeu, através do Kardec, tanto ensinamento, tantas coisas, e depois de outros, né, que vieram para nós e trouxeram os seus conhecimentos. Por que a gente não usa? Porque às vezes a gente é preguiçoso também, a gente se acomoda, não é mesmo? Então agora a gente tem que erguer as mangas numa excursão, na verdade, coletiva, excursão coletiva para o planeta Terra. Quem puder vai continuar ou sair daqui e retornar, mas nós temos que ficar melhores. Essa é a proposta que a espiritualidade nos traz. Nós temos condições de sermos pessoas melhores. E quando eu digo melhores, é nesse momento, com tudo que está acontecendo. Veja,
Até os nossos, né, meios de comunicação, eles dão muita ênfase para as coisas negativas, gente. Sempre deram, agora então mais ainda, não é mesmo? Só se fala em Covid, só se fala em quanta gente desencarnou, só se fala em quanta gente está fora do hospital, tá? E quantos também já salvaram? E quantos médicos, enfermeiros e tudo mais estão trabalhando, dando o seu sangue, mostrando as coisas boas, né? Então, na verdade, fica essa luta de poderes que para nós não interessa. Para nós, o que interessa é que o Papai do Céu possa nos orientar para a gente sair desse foco. A nossa prece ajuda em muito isso. O nosso pensamento vai ajudar muito para fazer com que o planeta receba da melhor forma possível vibrações positivas para passar por esse momento. É previsível? É. É novidade? Não. Só para quem não conhece, mas para nós que conhecemos a doutrina, vamos lá, vamos procurar, vamos ler, vamos entender, que a gente sabe que ninguém passa por aqui na mansidão. É a mesma coisa quando a gente diz assim, conforme você está crescendo na parte espiritual, quando eu digo crescendo, é evoluindo, se melhorando, fazendo a reforma íntima. Se tudo ficar muito calmo, cuidado, não está acontecendo nada, a porta está muito larga, gente. Quando começa a mexer, o que acontece? A porta fica estreita, não é verdade? É, isso aí. Então, a doutora Marlene Nobre, né, que hoje é falecida, que era a presidente lá da AME aqui de São Paulo, ela sempre dizia assim, vocês acham que a gente passa uma vida aqui, uma encarnação, com ar-condicionado no refresco? Ninguém passa assim, né? Então, veja, a gente tem exemplos vivos disso. O próprio Seu Stamato foi um exemplo vivo, né? De quase desencarnou e só não desencarnou porque ele tinha uma missão mesmo para cumprir. Foi a chamada para o plano espiritual, porque ele nem sabia o que era isso, né? Então, veja, quando está muito bom, cuidado. Agora, temos dificuldades, temos problemas? Ah, que bom, nós somos normais. Ótimo, estamos todos no mesmo barco. E aí, nesse barco nosso, nesse navio Amor em Gotas, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode pôr uma bandeira de paz, de amor, de conhecimento, de luz, de energia. Ai, mas um está se afundando. Vamos lá, vamos jogar um bote para ele vir para cima. Ai, o outro está tentando ir embora. Não, não, vamos dar uma cordinha para ele se segurar. Vamos dar uma palavra de ânimo. Ai, o outro está com muito problema físico, espiritual, financeiro. Vamos lá, vamos começar a nos comunicar. Quer dizer, essa é a mão que a gente pode estender. Ninguém vai resolver o problema do outro, mas a gente pode estender a mão sim para o outro, né? Essa é, na verdade, é a nossa tarefa, é a nossa missão. E às vezes a gente tendo dentro do próprio lar a pessoa que mais necessita, ou dentro da nossa família, ou o nosso vizinho, não precisa ser espírita. Jesus não disse religião nenhuma, ele disse amar ao próximo. Então, que a gente realmente olhe aqueles que a gente pode dar a mão, nem nós não somos tão potentes assim, né, para dar a mão para todo mundo, mas dentro do nosso naviozinho aqui, Amor em Gotas, a gente consegue sim ajudar muita gente, passar essa mensagem para muita gente. Através do Evangelho, a gente vai conseguindo distribuir também esse conhecimento, que é o mais importante, é o conhecimento da doutrina, porque aí cada um vai se fortalecendo nesse conhecimento para passar pelas necessidades, né, das nossas vidas normais. Então, que a nossa candeia não fique debaixo do alqueire, que a nossa candeia seja espalhada através da nossa palavra, do nosso exemplo, de uma mensagem, de um ânimo, né?
Eu acho que todo mundo tem condições disso e já faz isso muito bem, tenho certeza. Mas que a gente saia daqui sempre muito mais fortificado. Sempre é essa a proposta. Problemas? Temos. Que bom, né? Se eles chegaram, é porque nós temos condições de resolver. Porque quando a gente está fraco, o Papai do Céu não deixa chegar até nós. Se ele chegou, é porque a gente já sabe como pode resolver. E quando a gente consegue superar, nossa, que pontinho positivo a gente vai ter, né? Principalmente se for com muito amor, resignação, gratidão. Gratidão até por ter força, por ter passado por aquele, aquele, aquela dificuldade que tantas vezes vem e nos, vamos dizer assim, nos afeta o coração, né? Nos esmaga. Quantas vezes a gente chora sozinho, não é mesmo? Com dificuldade, pensa besteira, mas depois a gente acorda, se fortalece e vamos para frente. Como dizia, né, o seu Stamates, cair, todo mundo cai. Quanto tempo vai demorar, filhinha, para se levantar? Ele dizia isso. Quanto tempo vai demorar? Né? Um ano? Um mês? Uma semana? Então, eu lembro sempre disso. Quantas vezes você vai ficar reclamando e caída? Quanto? Não, para frente, ânimo, força, né? Porque se Papai do Céu deixou chegar, é porque você tem condições. Então, que a gente realmente saia daqui muito mais fortalecido, com ânimo, com força e com vontade de aprender cada vez mais. Porque quando a gente também abre a nossa mente para o conhecimento, a gente se fortalece muito. E a doutrina é maravilhosa, né? Tem milhões de livros, milhões de, de oportunidades que a gente pode se alicerçar para a gente sair daqui muito mais fortalecido. Então, vamos encerrar. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a espiritualidade por essa oportunidade. Vamos pedindo aos benfeitores, amigos, que possam fazer com que, neste instante, recaia sobre todos nós e sobre todos aqueles que trazemos nos nossos pensamentos. E principalmente, Pai, por todos esses nomes que foram colocados aqui, que todos eles possam receber a força necessária, a cura para o seu físico, para o seu espírito, o ânimo, a energia, para que saibamos que temos condições de vencer as nossas provas com muito amor, com muita resiliência, e queremos receber ainda, Pai, o teu abraço de fortalecimento e de luz. Agradecendo a espiritualidade, ao mentor encarregado pelo Evangelho, e que todos nós possamos receber neste instante um banho de luz dourada que recaia na casa de cada um, fazendo toda a higienização e trazendo o amor, a saúde e o esclarecimento a todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus.